Meus amigos, e se tudo o que sabemos sobre os lobisomens na segunda temporada de Wandinha, na verdade, for a ponta desse iceberg? A revelação de que Enid é, na verdade, uma lobisomem alfa mudou completamente o rumo da história e abriu espaço para teorias insanas sobre seu futuro na terceira temporada. Mas o que realmente significa ser um lobisomem alfa, né? Qual o segredo por trás desse grande poder? Qual o mistério por trás disso? E até onde Enid pode ir para poder proteger quem ama, né? Mesmo que isso custe sua humanidade. No vídeo de hoje, a gente vai mergulhar a fundo nessa biologia que a gente acabou de descobrir a respeito da Enid, né? O que significa ser uma alfa, o que vai acontecer com ela na terceira temporada. E obviamente temos muitas teorias insanas no vídeo de hoje. Hoje é dedicado somente a Enid, cara. Simbora! Hello, my friends geek na voz, e como sabemos a Enid, né, o jeito colorido e alegre dela sempre foi marcado por ser uma das personagens mais queridas da série Wandinha. Afinal, sua trajetória é marcada por inseguranças, superação e muito coração. E na segunda temporada, na primeira parte, a gente acompanhou uma fase conturbada de sua vida, pois ao mesmo tempo em que ela começava a experimentar a popularidade que ela tanto sonhou dentro de Nevermore, ela também enfrentava dúvidas internas, crises emocionais e uma sensação constante de que não se encaixava de verdade, sendo que durante muito tempo ela foi vista como um lobisomem de desenvolvimento tardio, ou seja, um lobisomem que não tinha demonstrado ainda o máximo das suas habilidades e o porquê ela poderia ser especial. E esse sentimento de inadequação é justamente o ponto de partida pra gente entender melhor o que viria a acontecer depois com a Enid nessa segunda temporada. Pois quando a professora de música, né, a Capri, uma personagem misteriosa e possivelmente com sangue de Hyde, decide ajudá-la, a Enid descobre algo que muda totalmente sua visão de si mesma. Ela não é apenas uma lobisomem comum, mas sim uma lobisomem alfa. E essa revelação não é apenas um mero capricho, não é um detalhe místico, é algo que vai mudar pra sempre a personagem da Enid, pode ser sua personalidade, pode ser suas características e, por que não, o futuro da sua própria vida, né? Porque ela pode correr sérios perigos nessa terceira temporada. Pois a revelação de que Enid é uma alfa é um dos pontos altos da segunda temporada, né? E diferente de outros lobisomens, o status alfa é considerado raríssimo, quase uma lenda dentro da mitologia da série. E descobrir isso poderia ser motivo de orgulho. Só que o roteiro de Wandinha subverte a ideia clássica de que ser alfa significa automaticamente liderança, respeito e poder. Na verdade, a série Wandinha mostra que ser um lobisomem alfa é mais uma maldição do que uma bênção, pois ao invés de ocupar o topo da hierarquia, os alfas, eles enfrentam desconfiança, preconceito, isolamento, já que suas características os tornam imprevisíveis. E essa visão dá profundidade maior à narrativa, né? Porque coloca a Enid diante de um dilema. O que deveria ser motivo de felicidade pode, na verdade, custar tudo o que ela mais deseja, que é a aceitação. Sim, Geek, mas o que define o lobisomem alfa e como que isso pode afetar a Enid a partir de agora, né? Porque obviamente as características de um lobisomem alfa são muito diferentes de um lobisomem comum. Primeiro, eles não dependem de uma lua cheia para se transformar, né? Podendo assumir a forma de lobo a qualquer momento, que foi o que aconteceu com a Enid na segunda temporada. Além disso, tem mais força, velocidade e resistência. E no papel, isso parece uma vantagem, mas na prática se transforma em um fardo. O problema é que na primeira transformação de um alfa, geralmente ocorre em momentos de explosão emocional, tornando eles perigosos até para quem ama. Que foi, como eu disse, o que aconteceu com a Enid nessa segunda temporada de Wandinha, né? Ela simplesmente se transformou e ela conseguiu fugir a tempo porque ela não queria ficar com medo de machucar quem ela ama, que é a Wandinha. Ela se transformou, se sacrificou para ajudar a Wandinha, mas imediatamente teve que fugir para o pior não acontecer. E outro fator complicado é que alfas muitas vezes acabam rejeitados pela própria matilha. Afinal, por serem vistos como diferentes e instáveis, eles não recebem apoio e são forçados a viver como lobo solitário. E tem ainda o risco de ficarem presos para sempre na forma de lobo caso percam o controle durante a lua cheia. E nesse caso, passam a ser considerados fora da lei e caçados pelos próprios iguais, cara. E depois que a Capri compartilha esse fato com a Enid, nessa verdade de que ela é uma alfa, a Enid, ela simplesmente é tomada pelo medo e pela ansiedade, porque ela sabe que se isso realmente fosse verdade, tudo com que ela lutou até agora na série Wandinha iria por água abaixo. Esse lance de aceitação, de ser bem vista em grupos, na matilha, tudo isso iria por água abaixo. Ela começa a se afastar dos colegas, evitando até mesmo os membros da matilha, né? E passa a conviver apenas com Bruno, Agnes e Clara Wandinha. E curiosamente, a Enid não revela sua condição de imediato. Ela guarda segredo até que Wandinha descobre por conta própria, né? Através de uma troca de corpo. E essa decisão de ocultar a verdade é compreensível, né? Porque a Enid, ela teme perder as pessoas que ela mais ama por conta de algo que está fora do seu controle. Ela sabe que a partir do momento que a Capri chegou e revelou esse fato sobre ela poderia ser um alfa, a Enid percebeu que, velho, se isso realmente acontecer, já era. Só que é justamente nesse momento que a gente vê a força da amizade entre ela e Wandinha, porque mesmo sendo radicalmente
diferentes, a Wandinha garante a Enid que nunca vai abandoná-la, reforçando o laço que já se tornou um dos pilares emocionais dessa série. O ápice da transformação da Enid, como vimos na parte 2, acontece justamente quando a Wandinha mais precisa, quando ela está em apuros e a Enid tem que tomar uma decisão. E ela toma uma decisão para poder salvar sua amiga. Enterrada viva, ela depende da coragem da amiga para sobreviver. E nesse instante que a Enid toma a decisão mais difícil, né? Ela se transforma mesmo sabendo que pode ficar presa para sempre em sua forma de lobo. E o gesto não é apenas heróico, mas também um símbolo de quanto ela está disposta a abrir mão de si mesma em nome da amizade, velho. E outra coisa interessante também é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muito ainda o que comentar sobre Enid. A gente vai chegar na parte das teorias da terceira temporada. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, @LucasMGeek. A gente vai trocar essa ideia sobre Wandinha e diversas outras séries, então faz tudo isso que é nóis. E esse ato de amor e sacrifício vem com preço, pois no final da temporada Enid não consegue reverter sua transformação. E vista pela última vez na fronteira do Canadá, ela é obrigada a viver fugindo, já que outros lobisomens vão caçá-la. E a Agnes a observa de longe, mas fica claro que seu futuro é incerto e perigoso. E cara, essa nova condição preocupante da Enid levanta muitas questões, muitas perguntas para a terceira temporada. Primeiro, ela de fato vai ser rejeitada pela matilha, pelo grupo de lobisomens, ou então ela vai encontrar alguma forma de aceitação com outros alfas. Até porque o discurso da Capri não pode ser tomado como verdade absoluta, né? Já que a personagem deixou claro que tem segundas intenções e possivelmente mente para poder manipular. E essa incerteza abre espaço para debates interessantes, como a clássica questão da natureza versus criação. Será que os lobisomens rejeitam alfas porque isso faz parte de uma tradição rígida? Ou apenas porque sempre foram ensinados a agir dessa forma? Caso a segunda hipótese seja verdadeira, talvez haja espaço para mudança, né? Nevermore poderia ser o lugar onde Enid encontra finalmente uma matilha disposta a aceitá-la, sendo que ainda tem a dimensão emocional. E se tratando da Enid, que é uma personagem que a gente sabe que é muito emotiva, é muito pra cima, é alegre, vibrante, colorida, o que ela vai enfrentar agora na terceira temporada pode aprofundar ainda mais a personagem. Esse lance dela ser caçada agora, dela viver isolada e lutar contra uma parte de si mesma, são dilemas que podem aprofundar ainda mais o arco da personagem. Se a série Wandinha quiser explorar isso, a terceira temporada pode trazer momentos de grande carga dramática, velho, transformando a Enid em alguém mais maduro, consciente e até sombrio. E outro aspecto essencial também, que a gente pode ver isso sendo desenvolvido na terceira temporada, é a relação, como vai ficar agora, de amizade entre a Wandinha e a Enid, porque a sensação que ficou no final é que a Wandinha tá devendo uma pra Enid, tanto é que ela chamou o tio Chico, eles estão indo rumo a Enid, né, pra poder resgatá-la de volta. Só que a série construiu essa amizade que parecia improvável de início, né, Wandinha e Enid são duas figuras completamente opostas, mas que no final conseguiram se entrelaçar. Enquanto Wandinha é fria, racional e sarcástica, a Enid é calorosa, empática e otimista. A complementaridade das duas é o que gera identificação com o público, né? E na próxima temporada é esperado que Wandinha assuma um papel ativo na tentativa de salvar a amiga, não apenas para devolvê-la à forma humana, mas também para impedir que ela seja caçada. E isso promete cenas de ação, de drama e, claro, aquela pitada de humor ácido que já virou marca registrada da personagem da Jenna Ortega. Mas eu acho, tá? Se eu tivesse que apostar, eu diria que é muito difícil a gente ver a Enid nesse modo lobo durante muito tempo na terceira temporada, por alguns motivos, né? Primeiro, mais óbvio, que é questão de orçamento, porque em relação a efeitos especiais, você manter um personagem em forma de lobo durante muitos episódios custa muito caro de produção, e isso também limitaria seu desenvolvimento humano, né? Então faz sentido imaginar que grande parte da temporada será dedicada à jornada para recuperar sua forma original. Mas mesmo que ela consiga voltar ao normal, a experiência vai deixar marcas profundas na personagem. A Enid vai ter que lidar com a rejeição, o medo e principalmente a noção de que sua própria essência pode afastá-la das pessoas que ela ama. E essa dualidade, né, entre ser aceita ou viver como pária é o que torna seu arco tão interessante, cara. Então ser um lobisomem alfa em Wandinha não é sinônimo de poder e liderança como muitos imaginam. Isso pode ser um fardo, cara, que pode acabar custando a sua própria vida e a aceitação dentro da sua matilha. E para a Enid, isso significa que a terceira temporada será decisiva, né? Ou ela aprende a lidar com sua condição e encontra uma nova forma de pertencimento, ou ela vai ser condenada a viver como fugitiva. Só que de qualquer forma, cara, a Enid, entre aspas, ela tem sorte, e isso daí também parte dela, né? Porque ela ajudou a construir isso, que é a Wandinha. A relação dela com a Wandinha, a amizade que elas construíram, é o que vai fazer com que a Enid volte à sua forma humana. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. A Wandinha vai atrás dela e vai tentar resgatá-la de alguma forma, velho. Afinal, em Nevermore, ninguém sobrevive apenas por sua própria força. E a Enid vai descobrir que mesmo sendo alfa, ela ainda precisa da matilha que escolheu, que são seus amigos. Tá, Geek, mas o que pode de fato acontecer com a Enid nessa terceira temporada de Wandinha? Quais as teorias mais prováveis? E aqui a gente vai entrar no campo da especulação. Pois o final da segunda temporada deixou a Enid em uma posição
missão dramática e cheia de possibilidades, né? Ao sacrificar sua forma humana para salvar a Wandinha, ela ficou presa no corpo de lobo e forçada a viver como fugitiva. Só que esse gancho, cara, abre portas, abre teorias pra muita coisa, assim, é muita especulação. Uma das hipóteses mais discutidas entre os fãs é que a Enid vai passar parte da temporada como antagonista involuntária, meio que como uma vilã. Afinal, forçada pela natureza instável de um lobisomem alfa, ela poderia perder o controle em alguns momentos e se tornar uma ameaça até para os seus amigos. E esse caminho pode trazer um arco de redenção muito interessante para a personagem da Enid, o que obviamente vai se conectar com a Wandinha, que tá indo atrás dela para poder resgatar sua amiga. Já imaginou se a Enid meio que vira uma vilã, né, uma personagem estável nessa terceira temporada que pode até atacar a própria Wandinha? Eu acho que é por isso que a Enid fugiu, né, quando ela salvou a Wandinha lá no túmulo, né? Porque se ela ficasse lá, ela poderia ferir sua própria amiga, cara. E outra teoria aponta para a possibilidade da Enid encontrar uma nova matilha fora de Nevermore. Talvez um grupo de lobisomens renegados, rejeitados, que enxergam nela uma espécie de líder. Isso não só reforçaria seu status de alfa, mas também poderia criar um dilema moral: permanecer ao lado dos novos aliados ou voltar para aqueles que realmente amam. Sendo que ainda tem a possibilidade da Capri ela ter mentido pra Enid ou então ter manipulado algumas informações sobre o lobisomem alfa. Pois nesse cenário, a terceira temporada poderia revelar que o ostracismo não é uma regra universal, mas sim uma tradição ultrapassada que pode ser quebrada. E caso isso aconteça, a Enid poderia se tornar o elo entre diferentes comunidades de lobisomens, né? Simbolizando uma mudança e aceitação. E por fim, a teoria mais sombria, que eu acho que isso não vai acontecer pelo motivo que eu já disse anteriormente, que é a Enid ficar nessa forma de lobo alfa durante boa parte da temporada, por mais tempo que ela imagina. Ou seja, nesse caso, ela vai se tornar alvo de caçadores e até de outros sobrenaturais, né? E isso traria um clima de perseguição e suspense absurdo, colocando a Wandinha uma corrida contra o tempo para poder salvar sua amiga antes que seja tarde demais. Mas comenta embaixo o que vocês acham que vai acontecer com a Enid, as teorias e expectativas, que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!